Então vamos lá ao nosso tutorial. Começo mostrando para vocês essa paleta que eu vou usar da Studio 1 Sephora. Peguei 3 trios da paleta e escolhi para fazer essa maquiagem. Com o pincel Língua de Gato e o corretivo Make Up Forever, eu escolho um tom mais claro do que o tom natural da minha pele. E eu vou preencher, eu vou corrigir as minhas olheiras e eu vou colocar esse corretivo para selar, para destacar mais, para fixar melhor a minha sombra na pálpebra. Dessa maneira eu aplico, em seguida eu venho com o pincel Kit Olhos Perfeitos da Macrylan, esse mais gordinho, parecido com o pincel lápis. Pego essa sombra marrom mais clara e aplico no canto externo dos olhos. Aplico no canto externo e vou puxando, marcando assim o meu côncavo. Marco dessa maneira, não me preocupando se vai ultrapassar na pálpebra móvel. Em seguida, com a sombra do mesmo trio, o mais clarinho é um bege, ele não contém brilho, ela é uma sombra opaca. Eu aplico abaixo da sobrancelha, acima dessa tonalidade de marrom. Em seguida, com o pincel de esfumar do Boticário, eu esfumo a divisão entre o marrom e o bege, para tirar a marcação, para ficar mais suave a transição de cores. Eu esfumo dessa maneira, fazendo movimentos vai e vem, desse jeito. Em seguida eu volto com o pincel, que eu usei no canto externo, e pego o marrom mais quente, o marrom mais escuro, e aplico por cima. Isso vai dar um efeito muito legal. Volto com o pincel de esfumar, dou mais uma esfumada, sempre levando em direção à sombra mais clara, para criar aquele efeito de degradê. Em seguida eu volto com o pincel Língua de Gato, da Macrylan, com o corretivo Make Up Forever, e aplico no centro da pálpebra móvel. Eu vou fazer uma limpeza em formato de meia-lua, fazendo dessa maneira, arredondando, para eu determinar onde vai ficar as sombras na pálpebra móvel, que serão as sombras amarela e essa sombra que é um salmão, um laranjinha. E é dessa maneira que eu vou fazendo. Ó, você observa que eu faço em formato de meia-lua mesmo, meio círculo. Desse jeito, apenas onde eu quero que vai destacar mais a sombra. Venho com o pincel fofinho e pego a sombra amarela do kit desse trio e aplico bem no canto interno dos olhos. Bem no cantinho mesmo. Desse jeito, dando batidinhas. Venho com a sombra salmão, com outro pincel também, bem macio, também é Macrylan, Kit Olhos Perfeitos, e aplico no centro da pálpebra móvel. Aplico no centro e vou passando, dando uma passadinha por cima do amarelo, para formar aquela transição legal, para que não fique aquele efeito cortado, para que fique mais esfumadinho, tá? Em seguida eu volto com o mesmo pincel que eu usei as sombras marrom, pego primeiramente a sombra marrom mais clara, aplico no canto externo, no cantinho que eu deixei, você pode observar que eu deixei um cantinho, um branquinho da pálpebra móvel, eu deixei para a sombra marrom, venho com a sombra marrom mais escura, aplico por cima também, dessa maneira, volto com o pincel de esfumar do Boticário e esfumo a divisão do marrom para esse laranjinha, esse salmão. Vou esfumando em direção ao final da sobrancelha para ter um olhar mais gateado. Eu esfumo dessa maneira, esfumo bem e vou levantando em direção à sobrancelha, ao final da sobrancelha. Vou esfumando sempre onde está o marrom, esfumando para dar uma suavizada. Não pode deixar marcado. O delineador que eu vou usar é este da Benefit. Eu faço o traço na linha rente aos cílios superiores. Ele é um delineador caneta em gel. No blog eu tenho uma resenha completa deste delineador. Se você quiser, vai lá no blog. Eu vou deixar a descrição e o link aqui abaixo, na caixa de descrição do vídeo. Em seguida, eu puxo e faço um delineado gatinho. Faço dessa maneira, vou fazendo aos poucos, até obter o delineado do jeito que eu quero. Não é um delineado muito fino, mas também não é um delineado muito grosso. É um delineado para compor
os cílios para dar uma maior profundidade próximo aos cílios, para dar uma levantada no olhar. O delineado é sempre um delineado, ele dá um up, com certeza, na maquiagem. Dessa maneira, eu vou puxando aos poucos. Desse jeito. Delineado feito, eu venho com a máscara Decolossal da Maybelline, ela que dá o efeito 10 vezes mais volume do que os cílios naturais, e eu vou preparar os meus cílios para os cílios postiços. Vou usar a cola Duo, com a ajuda de uma pinça, eu vou colocar apenas o canto externo de um cílio, ou seja, eu peguei um cílios normal, eu já tinha usado, cortei na metade e vou usar agora só a ponteirinha dos cílios. Isso ajuda com certeza a dar uma levantada no olhar e apenas a ponteirinha já faz uma mega diferença. Faça isso para você ver. Lápis na linha d'água, Expert Eyes da Maybelline. Muito lápis, vai ficar bem pretão, rente aos cílios inferiores também. Em seguida eu venho com o pincel de precisão do kit Olhos Perfeitos da Macrylan, com a sombra marrom que eu usei no canto externo, e eu aplico rente aos cílios inferiores. Dessa maneira, dando uma esfumada para ajudar a selar o meu lápis e ajudar a dar uma aumentada mais no meu olhar. E esse marrom com certeza é um charme para a maquiagem. Aplico um pouco da sombra amarela no canto interno. Como ela contém brilho, ela vai iluminar. Em seguida, depois dos cílios colocados, eu venho com a máscara The False da Maybelline para poder dar um up a mais no meu olhar. Essa máscara ela realmente dá efeito cílios postiços, então onde eu não coloquei os meus cílios vão ficar muito maiores, com mais volume, lembrando que eu usei a máscara Decolossal e a The False. Pega a dica. Dessa maneira eu passei a máscara, em seguida eu venho com o delineador Vult, só para tampar a colinha que ficou. Máscara Decolossal, abaixo, rente aos cílios inferiores. A base que eu usei na pele foi a base 24 horas Superstay, a minha cor é o nude. Eu já havia aplicado uma camada, mas agora eu vou aplicar mais uma camada para tirar o excesso, porque sempre cai uma sombrinha, sempre cai uma sujeirinha. Aí eu dou uma limpada e crio mais uma camada para ficar melhor ainda. Vou usar o pó translúcido Catarina Hill por toda a pele com a ajuda do pincel de pó do kit Eco da Macrylan. Espalho bem para não ficar, porque a olho nu não aparece, mas quando você tira foto com flash, se você não espalhar bem, esse pó ele aparece com certeza. Para fazer os contornos eu vou usar a base em pó da Mary Kay. Essa daí eu acho que é o Bege 2. Ou o Bege 5, não sei. Vou deixar abaixo, vou deixar no blog a descrição. Nesse caso, hoje eu não vou usar o blush. Então, eu faço o contorno com a base em pó e já vou puxando para cima. Onde eu colocaria o blush, eu já passo o bronze, né? Pego outro pincel de esfumar do Boticário para afinar o nariz, fazer a marcação. Esse pincel ele é muito útil para esfumar, para fazer marcação, para iluminar. Eu comprei uns 3 dele, vale a pena investir. Comprei pela revista do Boticário. Tenho amado. Vou fazer o contorno abaixo para eliminar um pouco a papada. E para iluminar a pele, eu vou usar as sombras da Naked 2. Eu vou usar as sombras que contêm brilho, que é o dourado e o pérola. Com o mesmo pincel que eu usei para fazer os contornos, eu dei uma limpada. Eu aplico acima, onde eu colocaria o blush, eu uno o iluminador e o bronze. Isso vai dar aquele bronze iluminado realmente. Dá um efeito muito legal. Fica muito bonito. Eu tenho usado bastante assim. Substituindo o blush e fazendo meu próprio bronze iluminado. Bastante iluminador. Em seguida, eu venho com o pincel da Macrylan e dou uma polida na pele para tirar os excessos. Excesso de blush ou pó e iluminador e deixar tudo no lugar.
O batom que eu usei é esse Ruby Woo da MAC. É um batom mate, super lindo, um vermelho mais aberto, que cabe em qualquer tonalidade de cor, de pele, e é ótimo para o Natal. Com certeza uma bela pedida para você arrasar pela fixação. E essa é a maquiagem de hoje. Espero que tenham gostado. Maquiagem para o Natal. É uma maquiagem de inspiração para a festa dos finais de ano. Espero que vocês realmente tenham gostado. Um beijo no coração de vocês. Feliz Natal, que Deus abençoe e que vocês tenham um ótimo ano. Beijos, beijos.